Olá! Eu quero dar as boas-vindas a você que nos assiste em mais esse culto online da FLT. Culto esse que nós realizamos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse trino Deus nos saúda com as palavras de Hebreus 2:12, que diz: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nós celebramos o culto referente ao 17º domingo após Pentecostes, o que nos lembra que é somente por meio da ação do Espírito Santo que nós podemos testemunhar aos nossos irmãos sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e também dar louvores a esse Deus. E na pregação de hoje, nós também ouviremos sobre o testemunho da ação do Espírito Santo com o encorajamento que Paulo faz a Timóteo para que ele permaneça firme na fé que lhe foi ensinada. Que nós possamos ser uma palavra de oração. Querido e amado Pai, nós chegamos na Tua presença, te louvando e agradecendo por mais esse dia de vida e pela oportunidade de ouvir mais uma vez da Tua palavra. Obrigada que podemos chegar diante de Ti, tendo a certeza de que Tu ouves a nossa oração. Nesse momento, também queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que deixamos de testemunhar sobre tudo o que Tu tens feito em nossas vidas. Perdão pelas vezes em que nem percebemos o Teu cuidado diário por estarmos tão preocupados com tantas outras coisas. Sabemos que pecamos contra Ti e contra as pessoas ao nosso redor, e por isso te pedimos perdão. Obrigada, Pai, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã e que temos a certeza do Teu perdão a cada novo dia. Nós colocamos nas Tuas mãos esse momento de culto e que Tu venhas falar conosco, Senhor. Abençoes o falar e também o nosso ouvir. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. E como sequência ao nosso culto, nós queremos cantar um hino em louvor a Deus.
Bom dia, eu me chamo Leonardo Trindade, sou estudante do 8º semestre de Teologia na Faculdade Luterana de Teologia, FLT, e a pregação deste culto ficou ao meu encargo. O texto que vai ser projetado a seguir se encontra na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 14. Leitura de segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, na versão Almeida Revista e Atualizada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom propósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A segunda epístola a Timóteo, sobretudo, tem a característica de um testamento, no sentido estrito do termo. Ou seja, aqui, Paulo se dirige ao jovem pastor Timóteo em tom de despedida, pois sabe que sua carreira, por assim dizer, está próxima do fim. Nesse contexto, ressoam com uma força grandiosa algumas frases conhecidas e trazidas a nós pelo próprio Paulo, dentre as quais destaco duas. A primeira é aquela que diz assim: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. De Filipenses, capítulo 1, versos 21. A segunda é aquela que versa mais ou menos assim: a minha graça te basta. A primeira frase é dita pelo próprio Paulo e expressa o compromisso como anunciador da boa nova de Jesus, não temendo mal algum. A segunda, por sua vez, é dita ao apóstolo pelo próprio Senhor, no contexto do espinho na carne. O que essas frases têm em comum? Elas expressam que Paulo está pronto para entregar sua vida pelo Evangelho. Ele está pronto para se encontrar com o seu Deus. Pois, como ele mesmo diz no verso 12 do texto que foi lido, eu sei em quem tenho crido. Desse modo, o texto que acabamos de ler apresenta 3 pontos fundamentais sobre Timóteo, para Timóteo e também para nós. O primeiro ponto:
Paulo tem Timóteo por filho na fé. Pois logo no versículo 3 do capítulo 1, Paulo dá graças por andar nos caminhos de Deus e por servir a esse Deus. Mas logo na sequência, ele diz que se recorda de Timóteo em suas orações. Olha o peso disso. Ele se recorda, ele carrega Timóteo em suas orações. Timóteo é carregado por Paulo em preces junto ao bondoso Deus. Às vezes eu me pego pensando, quantas pessoas oram por mim? Você também pode fazer esse exercício em casa. Quantas pessoas oram por você? Pela oração de quantas pessoas, conhecidas ou não, eu e você somos mantidos na caminhada do dia a dia. Eu tenho a alegria de ter 2 afilhadas. E conversando com os pais delas esses dias, eles me disseram, Léo, as meninas não vão dormir sem orar por você. Aquilo me impactou, aquilo me trouxe uma alegria que eu não consigo descrever. Mas, por outro lado, me trouxe também uma imensa vergonha, porque muitas vezes eu vou dormir sem orar por elas e nem por ninguém. Mas, e nós? Eu, você? Por quem temos orado? Timóteo provavelmente viu em Paulo um exemplo de vida, um exemplo maior, no sentido de que, puxa, eu quero fazer o que esse cara faz, eu quero ser como ele. Daí, na sequência, provavelmente, Timóteo, quando teve o contato com o Evangelho, teve contato com Paulo, com o testemunho de Paulo, também passou a orar por esse apóstolo, por essa testemunha de Jesus que andava com ele. E aqui a pergunta permanece. E nós? Por quem temos orado? Paulo, por sua vez, passa a esse rapaz, transmite a Timóteo tudo o que ele viu, ouviu e viveu. A saber, que Jesus de Nazaré é de fato o Filho de Deus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, a fim de nos dar salvação. Essa é a grande sacada de Paulo. Esse é o grande ministério de Paulo. Ele é aquele que anuncia aos gentios que a salvação de Deus está presente e está à disposição de todos. Agora, não só de um grupo étnico em particular, mas de todos. Ou seja, em Jesus, Deus se volta a todos de modo irrevogável. Mas isso, de modo algum, era novidade para Timóteo. E aqui nós chegamos ao segundo ponto. Paulo sabe e salienta muito bem que a fé em Jesus de Timóteo, que a fé de Timóteo não era novidade. De que ele recebeu essa fé de sua avó e de sua mãe. A fé cristã, antes de ser um conjunto de dogmas, é a entrega e o encontro ao Jesus que se revelou na história, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, vai dizer João. Ou seja, ele se revela e caminha na história. E tem o seu ponto fundamental
na fundação da comunidade cristã. Dito de outro modo, se você quer encontrar Jesus, você encontra ele na comunidade cristã, na oração dos crentes, na celebração dos sacramentos, na pregação da palavra. É impossível, via de regra, ser cristão sozinho. Ou seja, a avó e a mãe de Timóteo receberam a sua fé através de uma pregação pública, num mundo onde isso era profundamente arriscado. A partir do momento em que alguém é impactado pela boa nova de Jesus, via de regra, duas coisas devem acontecer. Primeiro, essa pessoa não vive mais encurvada em si mesma. Sua identidade cristã não é lhe dada para que ela viva em solidão e isolamento. Mas a partir do encontro com Jesus, a partir do encontro do Verbo que se fez carne, a pessoa cristã vive em comunidade e para os irmãos e as irmãs. Ela deve saber que sua fé não nasceu com ela. Nós, como cristãos, não descobrimos a roda. É uma expressão idiomática. Ou seja, aquilo que nós temos, nós recebemos de outras pessoas. Nós recebemos através do testemunho fiel, reto e irrepreensível de outras pessoas. De que essa pessoa está inserida em uma comunidade histórica anterior a ela. De que essa comunidade nasce em Jesus e é transmitida a nós geração após geração. E aí a pergunta: e nós? Como recebemos a nossa fé? Em casa, através do testemunho de pai, mãe, avô, avó, ou foi uma conversão tardia? Independentemente do modo, nós conseguimos nos lembrar das boas testemunhas que nos levaram ao caminho da salvação? Nós conseguimos nos lembrar das pessoas que nos apresentaram Jesus? Que nos apresentaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mais do que isso, nos lembrando dessas pessoas, a gente tem reservado um tempo para orar por elas, para interceder por elas, para agradecer por elas. Elas podem estar vivas ou não. Estando vivas, a gente ora por elas. Já estando com o Senhor Jesus, a gente agradece pela oportunidade e pela dádiva de termos tido essas pessoas em nossas vidas. Nós temos feito isso, como foi dito antes, para viver a partir da comunidade. Por outro lado, a identidade cristã, a partir da comunidade, a partir do seu encontro com o Evangelho, deve desencadear nele o senso do discípulo que anuncia o seu Senhor. Ou seja, a partir do momento que eu me encontro com Jesus, que eu sou impactado por sua palavra, que eu sou impactado por sua novidade de vida, por sua salvação, eu não tenho outra saída a não ser me render ao senhorio de Jesus. E me rendendo ao senhorio de Jesus, dizendo para mim mesmo e para todos que estão à minha volta, eu não quero viver de outro modo que não seja esse, eu preciso, indubitavelmente, me tornar uma testemunha disso. Eu preciso não só viver a partir dos preceitos do Evangelho e da vida nova que Jesus me dá, mas eu sou convocado a ser uma testemunha daquilo que Ele fez para outras pessoas que não conhecem. Ou seja, é exatamente o que Paulo faz com o jovem Timóteo. Para Paulo, Timóteo deveria se portar em seu trabalho pastoral, frente aos desafios que a nascente comunidade cristã haveria de enfrentar. Timóteo não deveria se envergonhar do Evangelho,
nem da situação que Paulo estava vivendo. Paulo estava na prisão. Por outro lado, entretanto, deveria estar aberto ao Espírito de Deus, Espírito que dá poder, amor e moderação. Espírito esse que o texto que nós lemos vai deixar bem claro que foi disponibilizado a Paulo e também a Timóteo. Paulo vai dizer: nós não temos o espírito de covardia, mas de amor, de moderação e de poder. E foi dado a eles pelo próprio Deus para anunciar, para que eles anunciassem ao mundo a salvação dada por Deus em Jesus. E nós temos anunciado o que Jesus fez por cada um e cada uma de nós, mas antes disso, antes de perguntar se nós, e aqui eu também me coloco na pergunta, antes de perguntar se nós temos anunciado aquilo que Jesus fez em nossa vida, aquilo que Deus fez em nossa vida, a salvação que Deus traz, a salvação que se encarna, eu preciso perguntar antes disso. Nós conseguimos reconhecer essa salvação em nossa vida? Nós conseguimos reconhecer essa maravilha em nossa vida? Nós conseguimos reconhecer que, apesar de tudo parecer ir de mal a pior, Deus, na figura de Jesus, nos salvou e permanece conosco? Porque só a partir deste reconhecimento, deste passo de fé, ou seja, eu sei quem Jesus é para mim, eu sei o que ele fez, eu sei de onde ele me tirou. Só a partir dessa virada, só a partir desse reconhecimento, é que eu consigo, de fato, me tornar testemunha dele. Eu preciso acreditar que ele me salvou, para então conseguir dizer para o meu irmão, para a minha irmã: olha, eu tenho uma boa notícia para você. É isso que significa evangelho, boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. O meu desejo para você, ouvinte, telespectador, nesse dia, é que nós saibamos que em Cristo nós temos Deus por Pai. E que nós possamos nos lembrar, fazer o exercício de olhar para trás, olhar na nossa caminhada e nos lembrar, primeiro, quem foram os nossos pais na fé? Timóteo sabia que Paulo era o seu pai na fé. Timóteo sabia que antes de Paulo, sua mãe e sua avó lhe foram figuras fundamentais, mães na fé. Quem são os nossos pais na fé? Meu segundo desejo para você nesse dia é que você possa se sentir acolhido e amparado como membro e membra da comunidade de Jesus Cristo. Da comunidade que veio antes de você, que te acolheu, que te apresentou a boa notícia da salvação em Jesus. E por último, a partir do acolhimento e da boa notícia que nós recebemos em Jesus e a partir de sua comunidade, que nós tenhamos a coragem, a ousadia, a amabilidade de acreditar em primeiro lugar que essa salvação de fato aconteceu para nós, na nossa vida, na nossa biografia, e acreditando nisso, dando esse passo de fé, que nós possamos sempre de novo anunciar às outras pessoas, sempre em respeito, em amor, mas com uma retidão bíblica e evangélica, que vem do Evangelho, que procede do Evangelho, que nós possamos anunciar que Jesus Cristo é a salvação da parte de Deus para todos os que nele creem.
Amém. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém. Vão e sirvam o Senhor com alegria.